Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos santistas. Alexandre com vocês aqui, canal Santos Gol. Estou aqui para tentar explicar o inexplicável, né? Explicar o inexplicável. Por que que o Santos não quis jogar? Por que que o Santos abdicou de jogar? Porque o Santos respeitou tanto um time que está em sétimo lugar numa chave onde tem 14 times. Um time que vinha de 3 resultados negativos, na verdade. Fica difícil explicar, né? Vou tentar começar a explicar para vocês, tá? Já começando pelo seguinte, pela questão da formação. Eu já falava para vocês aí, antes de começar o jogo, né? Que eu não acreditava em certas situações, como por exemplo o Lucas Braga e o Lucas Barbosa serem a nossa última linha, né? A linha de finalização, que não é a cara deles. Esse cara tinha que ser o Goulart, tinha que estar lá na frente, né? Não sei o porquê a escolha também do Felipe Jonathan. Todo mundo questionou isso, eu ainda tentei apoiar, mas foi complicado. Agora, o mais complicado, se vocês olharem aí, ó, na imagem que eu tô colocando aí, ó, o que eu achei mais complicado foi o seguinte: Kaique pelo lado esquerdo e Eduardo Bauer pelo lado direito. Todos nós sabemos que o Eduardo Bauer, desde que chegou no Santos, ele atua só pelo lado esquerdo. O Kaique só pelo lado direito. Aí eu não consigo entender porque você inverte os jogadores e tira eles das posições onde eles mais estão habituados e onde eles rendem mais. Você já inverteu o lado. A única tese que eu tenho para isso é que eles vão usar o pé bom pro lado de dentro para tentar de repente soltar a bola nos volantes, tá? Para que esses volantes consigam pegar abertos os extremos, que seriam no caso Barbosa e Braga, certo? Mas isso não aconteceu em momento nenhum, tá bom? Então, aí pra mim já parte um erro, certo? Um outro erro, se vocês observarem aí, é o seguinte: o Goulart ele tá muito recuado, né? Talvez você poderia também ter feito uma alteração aí, colocar o Barbosa no lugar do Marcos Guilherme e espetar o Marcos Guilherme lá e o Lucas Braga, tá? Mas espetar, criar pressão no time adversário. Mas não foi isso que aconteceu em momento nenhum, né? Dentro da partida. Não foi isso que aconteceu dentro da partida. Então aí, se vocês forem observar, eu vou colocar uma outra imagem para vocês aí, ó, tá? Que mostra que quem queria jogar o tempo todo era o Banfield. Veja aí uma marcação-pressão, ó, que está ocorrendo em cima do Lucas Barbosa, tá? Ele está pressionado ali, ó, e não encosta ninguém. Ele está pressionado como aconteceu isso o tempo todo, tá? E não foi só até eles marcarem o gol, tá? Isso aconteceu até depois de eles marcarem o gol. Eles estavam sempre atacando a gente com mais de 7 jogadores. Eu vou mostrar isso para vocês também no segundo tempo, tá? Vocês têm mais uma imagem para mostrar para vocês aí, ó, porque eu não tenho como explicar isso daí. Isso aí, ó, é o momento em que a pressão é forte do Banfield e uma bola foi alçada dentro da nossa área, onde o Marcos Guilherme domina essa bola. Ele é tão lento para fazer o giro, por quê? Porque está jogando fora de posição, porque não é ali a área dele. Ele perde essa bola, a gente já poderia ter tomado um gol aí. Pode observar que na entrada, depois da meia-lua, entre o Michael e o Bauerman, já tem um zagueiro, um atacante se enfiando ali, ó. Se o cara consegue rolar a bola para ele, a gente já toma o gol, tá? O Marcos Guilherme conseguiu se recuperar, né? Infelizmente, eu tenho que colocar isso na conta de quem? Na conta do técnico, né? O jogador não tem culpa de ser escalado fora da sua posição, né? Então, só estou ilustrando aqui para vocês entenderem e observarem que foi uma tônica do jogo. Mais uma vez aí, ó, aos 23 minutos e 11 do primeiro tempo, ó, olha quantos jogadores do Banfield, certo? Nos pressionando nesse lance de bola parada. Se vocês contarem aí, vão ter 9 jogadores. Me falha a memória, são 9 jogadores, tá certo? Antes do gol aqui também, ó, a gente pode constatar o seguinte, ó, observem aí, com 25 minutos e 49, quantos jogadores do Banfield a gente tem aí, tá certo? Pressionando a saída de bola do Santos. Esse jogador que está circulado com vermelho, quem é esse cara aí? É o Kaique, tá? É o Kaique que está fazendo às vezes ali de primeiro volante. Então assim, cara, para que tanto medo assim do Banfield? Ele subiu nessa bola, dividiu com o rapaz que está na frente dele ali, ó, que aparentemente é um camisa 7,
Tá? Ele perdeu esse lance e na sequência eu deixei a bola parada aí para vocês verem que o Michael cabeceia para trás e é onde o João Paulo faz o primeiro milagre. Mas observe que o Banfield está pressionando a gente e cada jogador do Santos tem um jogador deles, certo? Efetuando a pressão de marcação. Isso aos 25 e 49. Tá? Para eu tentar explicar para vocês, eu não vou falar muito. Tá? Eu vou mostrar as imagens para que vocês tenham uma noção, consigam avaliar. Talvez isso chegue ao nosso técnico, porque parece que ele não conseguiu observar isso até o meio do segundo tempo. Tá? Lembrando que na volta para o segundo tempo, a substituição que ele fez foi Kaique por Velasquez. E a gente já estava perdendo de 1 a 0. Poderia ter invertido os jogadores, como eu falei, espetado o Marcos Guilherme, que estava mal, jogando na lateral, pôr o Barbosa um pouco para trás. O Barbosa chega para fazer gol? Sim, ele chega, mas ele não é agudo. A gente precisava de um jogador mais agudo. A gente precisava criar preocupação para os caras na linha defensiva deles. Né? Vamos ver se eu tenho tempo aqui. Vou soltar mais uma imagem para vocês. Olha aqui. Aqui eu não tenho tempo, tá? Mas olha novamente a marcação pressão, tá? Pode observar que tem as marcas aí, ó. O Baumer está marcada por um jogador, o Marcos Guilherme por outro, tá? Aqui nós temos no meio o Michael, o Felipe Jonathan está marcado, o William Maranhão está marcado e o nosso volante ali, o Rodrigo Fernandes, também está marcado. Então, quer dizer, o time que quis jogar ganhou o jogo, né? Na sequência aí, vou mostrar para vocês, ó. Observem aí, a falha coletiva, tá? Na hora do gol. O Marcos Guilherme é óbvio, tá marcado em vermelho aqui, ó. Pode observar que nas costas dele tem um jogador do Banfield, que é o jogador que vai fazer o gol, certo? Eles estão nos pressionando, o Michael foi para atacar a bola. Nisso eu nem acho que ele está errado, porque ali ficaria difícil para o João Paulo pegar essa bola. Possivelmente ele poderia até se machucar, que eu tenho certeza que o jogador argentino ia soltar o pé na cara dele, certo? Ia dizer que foi uma dividida, foi sem querer, e podia estourar a cara do João Paulo. Então o Michael tirou a bola, mas o Marcos Guilherme, mal escalado e mal posicionado, não fez a marcação no jogador que chegou aqui por trás. Por quê? Porque eles quiseram ganhar o jogo, eles vieram para cima do Santos, né? Se você olhar grifado aqui atrás, próximo ao juiz aqui, ó, quem nós temos aqui, tá? Esse aqui é o Lucas Barbosa, tá? Ao lado dele com a seta nós temos o Maranhão. Maranhão, inclusive, que foi amarelado, já vou falar sobre os cartões amarelos, tá? Esse aqui perto do juiz é o Lucas Barbosa. Aí raciocina comigo. Se o Marcos Guilherme está aqui, mal posicionado, certo? E esse aqui é o Lucas Barbosa, que deveria estar na extrema direita, né? Para fazer a puxada do nosso contra-ataque. Como que nós íamos contra-atacar, né? Se o jogador está aqui, ó, jogando de volante aqui, ó, sabe? Então o Santos não mostrou momento nenhum que ele queria ganhar o jogo. Pelo contrário, o Santos foi submisso, omisso, mal organizado e foi escalar jogadores fora da posição. Eu não consigo entender como você, ao invés de potencializar as melhores qualidades de seus jogadores, não, você tira eles das suas posições, tá certo? Aí vou mostrar para vocês aqui, ó, mais uma imagem, tá? Pode observar aí, ó, 53 e 36 do segundo tempo. Contem quantos jogadores do Banfield, tá? Como eu falei, ó, são no mínimo 7 jogadores do Banfield. Você pode ver nos melhores momentos, né? Que várias vezes a conta é essa. São 7 jogadores dentro da área do Santos, tá certo? E o Santos não tomou mais gol por detalhes. E porque o Banfield é um time fraco, um time ruim. Então fica muito difícil explicar por que o Santos sai daqui do Brasil para se submeter a uma pressão, um time que teve esses resultados que eu falei. Eu falei no vídeo anterior, certo? De 8 partidas eles perderam 3 e tiveram 2 empates. Eles estão em 7º colocado num grupo onde tem 14. E nesse grupo, pelo que me consta, até os times maiores da Argentina nem estão, tá certo? Então aí vocês observam, 53, né, do segundo tempo, é claro, né, 53 da partida, né, tempo geral, que havia ainda a pressão do Banfield, tá? E aí, só para terminar, para ilustrar para vocês por que eu acho que de repente seria importante ele ter feito essa alteração, de repente seria importante, ele poderia ter mudado, ele poderia ter entrado com 2 atacantes, que eu quero o Juan
e o Goulart centralizados, aproveitando o que eles têm de melhor. O Goulart funciona mais naquela meia-lua, na entrada da área, tá certo? Aí, aos 89 minutos, a gente consegue achar um lance que foi o melhor lance do Santos. Aonde? Aonde o time já estava totalmente mexido, não dava mais para saber o que era, qual era o sistema, qual era a forma de jogar, né? Mas se vocês observarem, é tão simples observar a individualidade e a característica do jogador. Observe aí, aos 89 minutos, foi o melhor lance do Santos. Você tem o Lucas Barbosa centralizado na entrada da meia-lua. Se vocês olharem os zagueiros dele, ó, os defensores deles, estão exatamente como eu mostrei naquele vídeo anterior. Pode ver que tem 3 defensores aí, ó, certo? Alinhados. E entre os defensores nós temos, entrando, Juan Seco e o Ricardo Goulart, que chama obviamente a atenção dos defensores. E aí o Lucas Barbosa efetua o chute aos 89 minutos e pouco, né? Aonde é a sua melhor condição de atuar, aonde é a sua característica. Vocês lembram, por exemplo, do gol contra o time do Piauí, me foge a memória agora, na Copa do Brasil? O gol que ele deu por Juan Seco foi exatamente dessa posição, onde ele deu uma cavadinha e botou o Juan Seco na cara do gol, certo? Foi exatamente nessa posição. Então por que inventar? Por que tirar os jogadores das suas características? O elenco já é curto, aproveita-se, tem que se potencializar o que é de melhor do jogador, certo? O Santos entrou muito defensivo, muito recuado, certo? Então se vocês observarem aí, tá aí, ó, ele tinha a opção de tocar no Goulart, ele tinha a opção de tocar no Juan Seco, que talvez estaria impedido, mas o Goulart não. Mas o que? Esse momento do jogo, já no desespero, ele efetuou o chute. Mesmo assim foi um bom lance, porque se o goleiro não tivesse qualidade e espalmasse para frente, o Goulart faria o gol, ou talvez até o Juan Seco. Não posso precisar que isso está impedido, né? Mas aí está para vocês verem, certo? Então é simples, é só você potencializar, certo? Potencializar as características dos seus jogadores. Se você tem um jogador que ele é um jogador médio, você não pode exigir dele coisas além do que ele pode fazer. É observar qual é a sua característica, observar como ele produz melhor e pôr ele ali naquela posição, certo? O Banfield pressionou a gente, o Banfield teve mais de 60% de posse de bola o tempo todo. E o único momento em que nós fomos melhores foi quando os jogadores, por uma questão, sei lá nem do que, porque já não havia mais uma formação, estava todo mundo no desespero, certo? Estavam cada um nas suas posições respectivas, né? Cada um jogando aonde é a sua melhor característica. Então eu pergunto a vocês, para que fazer isso? Para que tirar os jogadores da sua zona de conforto? Eu digo em questão de rendimento. É óbvio, todos os jogadores têm que sair da zona de conforto. Inclusive, quero dizer o seguinte, tá? Muitas pessoas colocaram como a melhor estreia o Rodrigo Fernandes. Eu quero dizer que na hora do lance também, ele foi antecipado por um zagueiro do Banfield, um jogador do Banfield no meio campo, que ganhou a bola de cabeça, tá? E ele teve aquela mesma atuação que os jogadores do Santos têm, apático, parado. Deixou o jogador se antecipar e ganhar de cabeça, tá certo? Então, meus amigos, com essas falas e com essas imagens, eu tento explicar o inexplicável. Eu já começo pela formação lá que eu coloquei a imagem para vocês. Para que uma formação tão defensiva como essa? Tá? E voltando, como eu ia dizer para vocês sobre os cartões amarelos. Tá? Isso é um dado muito importante. O Maranhão levou cartão amarelo. Aonde ele levou cartão amarelo? Puxando o jogador pela camisa. Felipe Jonathan levou cartão amarelo. Aonde ele levou cartão amarelo? Puxando o jogador pela camisa. Quando é que você puxa o jogador pela camisa? Quando você não tem mais condição física e o cara já te levou, já passou na sua frente. Isso é uma constante, principalmente, não vou poder falar muito do Maranhão, mas o Felipe Jonathan é uma constante dele, certo? Se você queria alguém que jogasse por dentro, por que não o Lucas Pires? O Lucas Pires consegue fazer isso. Eu a defendi ainda tentei proteger o treinador, mas pelo que eu vi aí, infelizmente não tem como defender. Infelizmente eu tive que amargar
uma derrota vexatória, um comportamento ridículo, certo? E fica difícil para mim agora vir aqui explicar uma coisa que eu não tenho culpa. Pra gente que faz os vídeos, que tenta gerar o conteúdo, fica difícil explicar uma situação como essa. É muito complicado. Então eu estou colocando as imagens para que vocês vejam e tirem suas próprias conclusões. Certo? Ganhou o jogo quem quis ganhar, quem quis jogar bola e quem foi infinitamente superior ao Santos. Tá certo? E eu não posso, em momento algum, deixar de imputar a responsabilidade, tá, pro técnico. Se ele queria tanto usar o Marcos Guilherme, usasse ele na ponta, enfiado, tanto ele quanto o Lucas Braga. Tá? Ou melhor, o que ele poderia fazer. Ele quer um cara que caia por dentro, que abra espaço para o ala, ele poderia colocar o Marcos Guilherme no lugar do Lucas Braga. Gente, o Lucas Braga é esforçado, sim, mas para jogar naquele último terço ali, para contar com o Lucas Braga para fazer gol, porque o Ricardo Goulart ficou o tempo todo recuado até entrar em desespero, você não pode esperar que um gol do Lucas Braga, gente. Vocês querem que eu fale a realidade para vocês? Se fosse ao contrário, o Lucas Braga estivesse no Banfield, ele não faria o gol que o rapaz fez. Ele não faria o gol que o atacante do Banfield fez. Eu garanto isso para vocês, que ele não faria, certo? Então, se você queria isso, eu usaria o Marcos Guilherme lá na posição dele, que ele é ponta esquerda, e ele, querendo ou não, ele é mais efetivo do que o Lucas Braga. Ele, inclusive, com números, tem mais gols do que o Lucas Braga. Botasse o Marcos Guilherme lá então, certo? Botasse o Madison aqui na sua posição de ala, porque por mais que ele tenha deficiências também de marcação, ele seria muito melhor do que o Marcos Guilherme. E espetasse o Goulart, certo? Poderia espetar o Goulart junto com o Marcos Guilherme pelo lado esquerdo ali, certo? E esperar só o apoio do Madison e centralizar o Lucas Barbosa. Eu tenho certeza que o Santos faria uma melhor partida. Seria simples. Então é isso, meus amigos. Deixo com vocês aí. Analisem, comentem. Peço que se inscrevam. Vamos ainda respirar fundo e esperar dias melhores. Mas não posso negar que a decepção foi muito grande. Sabe? Eu não consegui fazer mais nada após essa partida. Aliás, do meio de segundo tempo em diante eu já não consegui fazer mais nada, eu já estava com meu celular desligado, eu já desliguei tudo, sabe, cara, muita decepção, sabe, já são 2 anos que nós estamos vivenciando isso, e de fato, eu já não estou mais suportando essa situação. E o pior, a gente coloca e está mostrando para vocês aí, que por mais que hajam limitações e deficiências, dava para fazer melhor. Então deixo com vocês. Por favor, peço que se inscreva, compartilhe esse vídeo e vamos ainda manter a esperança, ok?